E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Estamos nós de novo aqui, mais um É, Pode Ser. mais uma vez no E podcast. hoje com uma participação especial, muito especial, a nossa colega Mariana Sommer, psicóloga. Que beleza, né? Sim, na verdade, muito mais psicóloga, né? Psicóloga, mãe, esposa, empresária. Curso, né? O curso do Lizzie, Espiritualize, É verdade. monitora, futura professora do Petor, helper do Petor. É. sim, queridos, é um prazer estar com vocês aqui, uma honra ser uma convidada de verdade de vocês, colegas desse caminho, dessa busca, amigos, profissionais que eu admiro muito. Vamos lá? Vamos Vamos lá. falar Vamos conversar, de né? paternidade, então. Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe tu começaria falando pra gente um pouquinho sobre como é que é ser mãe, né, de meninos. Sim. E como é que tu vê, assim, o papel, né, também do teu parceiro como pai, qual a importância dele nessa função da criação dos filhos, função paterna, como é que é para ti essa dança entre você e ele nesse processo, né, nesse caminho de não neutralizar um nem o outro, né? Nessa dança Perfeito. harmônica, né? Que é dos papéis e exercer o papel da Harmônica, às mãe. vezes Às desarmônica. vezes desarmônica, Claro. né? A busca pela harmonia, na Isso. verdade, né? Sim. Isso aí, não vamos idealizar, né? Então, na verdade, eu costumo dizer que na minha casa é um pouco o contrário do que talvez o senso comum, vou colocar assim. Embora eu acho que hoje em dia isso tá cada vez mais acontecendo e acho que é bem positivo, assim. Porque o Fê, ele na verdade, ele é mais presente do que eu com as crianças. Por ele estar trabalhando de casa, por ele ter mais flexibilidade de agenda, de horário, ele é o cara que tá lá, assim. Isso desde o Luca e agora com o Rafinha também. Então, hoje, por exemplo, eu tô desde as 7h30 fora de casa. E são 8h30 da noite e ele tá lá, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso. A minha experiência, assim, é um pai parceiro, presente, ele pega junto com tudo, assim, da maternidade. Os meninos são apaixonados por ele. E isso traz uma dinâmica diferente da maioria das mães do que eu escuto, que depois eu vou querer poder falar um pouquinho disso também. Claro. Que às vezes eu me sinto um pouco no lugar do pai. Né? Porque tem vezes que eu chego em casa ou quando eu fico trabalhando muito e as crianças me rejeitam. Eles querem o Fê, né? Porque ele é, de alguma forma, essa presença muito forte para eles. Então, eu acho que isso me dá recursos, me dá ferramentas para o meu trabalho com homens, com casais que eu tenho. E me dá uma nova perspectiva de possibilidades, né? E é óbvio que isso é um processo para mim. Claro. Né? Claro. Dessa eterna busca por essa harmonia, né, Rô, que tu falou, por esse equilíbrio tanto na nossa dinâmica de casal, de tarefas, de responsabilidades, enfim, com eles, quanto num equilíbrio meu, da minha vida pessoal, com a profissional, enfim, mas não é dessa mãe que a gente tá falando hoje, a gente tá falando dos pais, né? Claro. Então, a minha experiência pessoal, enquanto mulher nessa relação com esse pai, eu diria que é isso, assim, né? Esse pai muito presente, muito parceiro, assim, tá lá, né? Tá junto comigo. E aí eu vivo, surpreendentemente, isso que eu tô trazendo pra vocês, assim, às vezes eles têm a total segurança de ficar com o Fê. O que eu acho que essa é uma das questões, às vezes, né? Acho que o que eu vejo no consultório, eu vejo de amigas, as mães, às vezes, muito inseguras de confiar nesse pai, né? De abrir Sim. espaço para esse pai. Numa dinâmica que é o contrário, por exemplo, da minha, onde talvez a mãe fique mais presente com as crianças, a mãe fique mais responsável pelas crianças, esse pai é o que sai, né? Muitas vezes essa mulher vai se queixar
né, de uma sobrecarga, de um excesso de responsabilidade. Mas, na verdade, é difícil para ela abrir espaço para esse pai. E confiar, né, na presença desse pai. Então, acho que esse é um ponto legal de a gente poder trazer aqui, poder falar, né, a importância do pai, né? Sim. Então, eu confio plenamente, assim, no Fê, né? Enfim, essa é a minha história, o que nos traz outras questões, né, gente? Claro, não claro. é que, então, tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Sim, a gente sabe né? que não é a realidade. Claro. Então, mas essa é uma dinâmica possível e é a que eu vivo, que vai me trazer outros preços, outras consequências. E qual que tu acha que é a qualidade que ele oferece que te possibilita confiar tanto nele, Mari? Claro que tem uma entrega tua também. Sim. Mas qual que seria, assim, tipo, qual é a qualidade paterna dele que te faz ficar tão segura? Uma boa pergunta. A disponibilidade dele. Ótimo. Sabe? A disponibilidade afetiva, de presença. Boa vontade, assim. Ele tá lá, sabe? Sim. Ele parece ter uma paciência. Ele tá lá, ele tem muito mais paciência do que eu. Claro, não. Mas assim, ele tá lá. Eu sei que se ele tá com eles, ele tá lá. Sabe? Ele não tá dividido, ele não. Claro que às vezes acontece, né? É um ser humano. Sim. Mas essa é a qualidade. É muito curioso tu falar isso, porque eu me lembro que uma vez a gente tava no módulo e ele foi lá. E essa é outra circunstância. Sim. E ele foi lá e eu percebi assim, não tava reparando pra analisar, mas eu senti assim, eu falei, nossa, como o Felipe tem uma boa vontade e paciência. Porque o Luca tava num foguete assim, sempre. E daí aconteceu não sei o que lá, dele, filho, e sabe, daí eu falei assim, meu Deus, como o Felipe tem boa vontade e paciência. Sim. Mas a palavra talvez seja disponibilidade melhor. Disponibilidade, mas eu senti isso. É um afeto, né? O Fê é muito afetuoso, enfim, então... mas eu acho que é o saber que ele tá lá porque tem uma circunstância da vida, por ele estar trabalhando de home office, né? Por ele ter a empresa dele, então ele consegue manejar. Eu tenho todo o compromisso de agenda com o paciente, com tudo, você sabe bem como é que é. Sim. Mas tem uma qualidade dele, que é o que eu estou perguntando, que é essa disponibilidade presente, assim. Né? E isso gira em torno de toda a vida dele, assim. O Felipe, quando ele tá, ele tá. Quando ele não tá, ele também não tá, sabe? Então, é isso. É eu saber que eu posso, de verdade, contar e confiar, assim. Eu acho que também isso, talvez essa seja uma característica que não é muito comum encontrar, que também possivelmente deixa as mães inseguras, né? Que é a sensação de que ele tá por obrigação. Sim. E aí tu sente que não tá no fundo. Sim. E aí tu tem até medo, eu tô imaginando, né? Pelos relatos das mães, né? De virar as costas e tu vê que ele vai deixar. Sim. Né? Então sentir essa disponibilidade deve fazer bastante diferença mesmo. Sim. Até na nossa dinâmica, assim, ele é o que mais... É muito louco, porque o Fê é o que mais tem a tendência a super proteger. Eu sou a que tendo mais querer soltar, né? Às vezes eu sou a que boto mais os limites. Né? Então tem uma dinâmica. Enfim, eu tô trazendo isso porque vocês estão perguntando da minha vida pessoal, mas para ilustrar possibilidades, porque a gente escuta muito o contrário, né? E eu não quero que as pessoas que escutem e que talvez vivam o contrário digam, então a Mari é uma privilegiada, porque olha o marido que ela tem. Não, eu tenho um baita preço que a gente paga por isso, tem as nossas. A gente vai ter as dinâmicas igual. Claro, né? Eu acho que trabalhando com casais, o que a gente sabe, né? O casal, ele sempre tende a polarizar. Sim. Né? A criar uma dualidade ali, uma compensação na dinâmica inconsciente do casal. Então, que nem eu falei, o Fê tende a superproteger, eu tento puxar mais. Se ele puxar muito pro lado de lá, eu vou puxar... Isso aí vai gerar um conflito. Sim, perfeito. Né? Claro. Então, se ele é o que tá super presente, eu sou a mais ausente, como é que as crianças vão perceber isso? Então, tem ali algo que se move nessa dinâmica, né? Sim. Então, mas acho muito legal poder ilustrar e que eu conheço outras famílias que funcionam assim, e eu acho que isso tá cada vez acontecendo mais. Acho que é uma realidade que a gente vai viver cada vez mais, famílias que vão ter talvez um equilíbrio nisso, famílias que vão ter uma mãe que tá mais na rua,
trabalhando fora, não que o homem não trabalhe, e outras famílias que vai seguir, né? O pai que vai estar mais na rua e a mãe que mais presente, porque eu acho que a gente tá chegando cada vez mais nesses lugares de equilíbrio, né? Que é uma palavra até perigosa para usar aqui, porque eu acho que é bem difícil o equilíbrio, né? De fato, ou a harmonia, como tu falou, né? Sim. Acaba sendo dinâmico, né? É um processo dinâmico. É um processo dinâmico, é uma busca eterna, né? Por a gente encontrar a balança, assim. Mas eu queria trazer um ponto que a gente estava falando do contrário, né? E que muitas vezes tu falasse que às vezes por esse pai não ter essa disponibilidade, essa mãe vai ter dificuldade, aumenta a insegurança. Acho que sim, né? Acho que às vezes pode ser isso, mas uma outra coisa que eu venho acompanhando muito, assim, no consultório, são pais verdadeiramente querendo estar disponíveis, sabe? Querendo encontrar um espaço na relação com esses filhos, querendo trazer a sua forma de paternar, de liderar, né? De se colocar ali como uma autoridade nessa família. E muitas vezes as mães com dificuldade de abrir esse espaço, assim, pelas questões delas. Claro. Né? Por insegurança, por excesso de controle, por querer que seja do meu jeito. E esse pai talvez faça do jeito dele, do que é possível pra ele. Como é que é pra vocês isso? Vocês vivem? Quase como se quer uma vice-mãe, né? Tipo assim, eu sou a mãe e tu é minha vice-mãe. Uma vice-mãe. Não, pai, é vice-mãe. Adorei. Que é bem diferente. Vocês conhecem essa dinâmica? Me falem vocês um pouquinho também. Ilustrando isso que tu tá dizendo, né? Com certeza, a gente vê mais os homens querendo ser bons pais, né? Querendo ser pais diferentes dos pais que tiveram. Isso. Né? Eu acho que isso vai muito, alinha muito, né, na própria busca que os homens cada vez mais estão se voltando para o autoconhecimento, para, né, se permitir perceber o que sentem, como que, né, como evoluem num processo. Nessa desconstrução do machismo, ou de um pai muito ausente, um pai que só, né, foca no trabalho, só foca nessa busca lá fora. Então, assim, eu acho que isso tudo, eles mesmos, os pais de hoje, sentiram que pagaram um preço, né, ou sentiram as faltas da ausência. E hoje tentam fazer diferente. E acho que essa consciência tá cada vez mais prosperando, né? Perfeito, Rô. É bem isso. É bem isso. E acho que nessa, trazendo um pouco do processo ali, da dinâmica emocional, acho que justamente por buscarem suprir essa falta, quererem encontrar esse espaço, quererem fazer diferente, e por muitas vezes se vendo ainda emaranhados, né, Bruno, nessas dinâmicas ainda paternas, né? E aí, muitas vezes, é essa dinâmica que se recria no casal, né? Sim. Né? Com a esposa, assim. Sim. Então, é de uma complexidade. Sim. Mas é muito interessante, que eu achei incrível o que tu falou, porque me dei conta de que quando tu fala que o Felipe, ele é o que de alguma maneira está mais disponível e que não tem como, de alguma forma, quem está mais não tem um nível de quase leniência maior na distorção de uma abertura, tu quase às vezes se torna leniente condescendente, né? E aí polariza para o outro que chega. Alguma forma ter mais limitador, disciplinador, né? De alguma maneira, essa polaridade é muito presente, que é quase uma polaridade feminina e masculina mesmo. Isso. E que é interessante ver que ele vai atuar o feminino, apesar dele ser homem, e tu vai atuar o masculino, apesar de ser mulher. E que é possível, inclusive, não idealizadamente, mas achar esse equilíbrio de que tu pode trazer o masculino e ele feminino, ainda que seja essa troca, mas porque para um só sustentar ambos, aí vem a sobrecarga. Porque tu ser disponível, é muito difícil tu ser os dois, dar limite e ser disponível. É um desafio muito grande, então é muito bom perceber que essa dinâmica precisa sempre existir, na verdade, para um ser. Perfeito. Ele vai ter que ter alguém que serve e ele tem a sensação de que é incondicional, porque ele precisa experimentar isso.
mas alguém que encoraja e dá limite para a vida também, né? Isso. São duas energias fundamentais para o desenvolvimento, né? Isso. Então é muito legal ver vocês dois, tu falando isso, Isso. vi agora a energia masculina e feminina em locais diferentes, mas que são duas necessidades de um ser para desenvolver. Perfeito. E o que eu acho que talvez seja, né, seja um equilíbrio, a nossa busca é que a gente possa fazer uma dança desse feminino, desse masculino, né? Desses lugares onde a gente não fica estagnado sempre um num lugar, sempre um no outro, né? Então, inclusive, nós, na nossa própria dinâmica, no nosso próprio processo, a gente veio conscientemente, nós dois, buscando essa troca, sabe? Claro. De ele, não. Cara, agora talvez tu precise vir e assumir mais esse limite, eu poder assumir mais o afeto, a disponibilidade, porque não só a polarização aos extremos é ruim, mas essa estagnação de papéis, eu acho que ela também é bem nociva. A fixação, né? A fixação, Sim, muito isso. muito bom. É Né? A gente poder, vai ter momentos que eu vou... Até que vai ter momentos da minha etapa de vida, da minha fase de vida, do meu dia, do meu ciclo, as mulheres, que eu vou estar mais disponível, que eu vou estar mais afetuosa, que eu vou, né? Vai ter uma fase da minha vida que eu vou estar... Até, isso é um outro ponto pra gente trazer. Tô com o Rafa tem 2 anos e 10 meses, né? Enfim, então saí aí de um puerpério não faz um ano, né? Então é uma fase que é a mãe. A mãe é o afeto, é o peito, é tudo. Né? O pai vai ter um lugar ali de coadjuvante, inevitavelmente. Sim, a gente Eu quero trouxe voltar isso nesse bastante. assunto depois. É que a gente trouxe isso bastante no outro. Tá. O desafio para os pais ser esse coadjuvante. Tá, legal. Bem Isso era um ponto que eu tinha pensado a gente falar. Mas vamos falar. Mas vamos falar de novo. Mas, enfim, só para finalizar aqui o meu raciocínio, que eu já me perdi agora, da fixação a gente estava falando. Isso. E que vai ter etapas da vida, né? Como o puerpério, por exemplo. E vão ter outras fases que é... Agora, por exemplo, eu tô num momento que eu tô trabalhando demais. E que isso é uma escolha minha. Que tem coisas importantes acontecendo no meu trabalho que eu quero. Então, eu sei que é uma fase que eu vou ter que, né? Me dedicar mais. E o Fê, cara, tu segura as pontas aí 1 mês pra mim. Bora lá? Então, eu falo pros casais que eu trabalho e a gente fala em casa assim, a gente tem que ser um time. Né? Onde cada um vai ocupar ali um lugar, um papel, e a gente vai pegar junto e segurar as pontas juntos. Porque eu achei perfeito o que tu trouxe, Bruno. É muito nocivo, e eu diria quase impossível, desumano, alguém ficar com todos os papéis. Porque aí vem a sobrecarga. Sim, exatamente. Né? E então, para mim, essa seria o equilíbrio, é essa dança. Né? A gente se permite. E isso é bem difícil, né? Sim. É bem difícil. A gente tende emocionalmente a ficar fixados e apegados num lugar. Porque isso tem a ver com as nossas estratégias de defesa, de sobrevivência, né? As nossas dinâmicas emocionais, né? De ser mais controladora ou mais... Enfim, né? Porque a gente se identifica mesmo, né? E aí também dançar significa se desidentificar. Isso. Daquele lugar, né? Isso. É uma pequena morte também. Exatamente, super pequena, e grande. Aí, sim, mas eu digo quase que muitas vezes diária, então é um desafio. E eu acho que o Rodrigo falou uma coisa que eu não tinha pensado desse jeito. Que eu acho que vendo os grupos que eu participei de homem como eu participante, e eu acompanhando, seja no Guerreiros ou em outros grupos de homem que eu participo, era curioso porque geralmente os homens não assumiam as faltas dos pais. Não assumiam isso como uma dor. Sabe? Era uma coisa que não era nem um pai idealizado, era como se não fez falta. Não tinham como dor. Uma negação da dor. Uma negação mesmo, uma total negação. Sim. E é interessante porque não tem como tu fazer realmente diferente no sentido de transformar se tu não assume a dor que foi vivida. Acesso, né? Então é muito interessante porque agora o Rodrigo falou, eu fiquei pensando, nossa, é verdade. E os pais mais velhos, ou homens mais velhos que eu atendo, essa relação com o pai realmente ainda mais, não, meu pai fez tudo, fez o que tinha que ter feito. Essa aquela coisa, deu o melhor dele. Isso. Entende? E é isso. Difícil assumir
Agora, não sei porque o meu filho, como é que ele falou? Um paciente falou, não sei porque o meu filho reclama tanto de mim. Eu acho até uma falta de respeito, porque eu não podia reclamar do meu pai, sabe? Porque seria uma falta de respeito. Assim ele vai vir agora ele tá, eu acho que até uma falta de respeito dessa geração. Isso. Entende? Essa negação mesmo. E é isso que eu falei, é nesse lugar, esse é um bom exemplo do que eu acabei de falar, onde essa dinâmica com o pai acaba se transbordando nessa relação com o filho. Exato. Né? Porque os nossos filhos vão trazer necessidades diferentes e de uma forma diferente do que a gente trazia. Né? Então, se na geração dele nunca era permitido fazer isso, hoje as crianças vão fazer. E cada vez que elas fizerem isso, vão tocar nesse lugar da falta. Sim. Né? Então... E é engraçado, porque esse homem tinha 60 anos, ele tá reclamando de um filho de 30 e poucos. E ele condena a ação do filho com o filho, quer dizer, com o filho com o neto. Sim, isso. E ele julga como permissivo, sabe? Mas ele tá ali incomodado. Sim. Mas não porque ele precisa. Então não tem. Então era não porque ele precisava. Não porque ele precisava. Porque ele tá identificado com o que foi, né? Com o que foi. Então, sem reconhecer essa falta. Porque senão ele vai ter que sentir a dor, né, Bruno? Exatamente. E acho que como ele racionaliza. Exato. E como essa busca, acho que das mulheres começou antes de reconhecer a dor, o processo de transformação também pode acontecer antes, isso. Então, acho que agora os homens estão reconhecendo que doeu ter vivido algumas coisas com os pais. E aí permite uma paternidade nova, né? Perfeito. Acho que esse é um ponto super importante, né? Sim, vocês veem isso no processo de vocês, no consultório, porque eu vejo assim pela maternidade, né? A maternidade, e isso já se fala há muito tempo, né? A gente fala pouco sobre isso que a gente está falando aqui, né? Maravilhoso que vocês estão trazendo. Que a maternidade vai trazer muito à tona as nossas dores, as nossas faltas, enfim, né? Sim. Reeditar toda a nossa relação com essa mãe. E para os homens também. Então, aqui o quanto os homens nunca tiveram esse espaço ou essa validação dessas faltas, dessa dor, e seguiram simplesmente repetindo o mesmo discurso. Né? E não tem como haver um ressignificar dessa paternidade se eles não ressignificarem o seu próprio lugar de filho. Exatamente. Né? Exatamente. A gente comentou um pouco disso, né? A gente comentou um pouco disso. Porque eu mesmo até comentei, trouxe o meu exemplo pessoal, de que para mim ficou muito claro, assim, que quando eu fui pai, é como se eu tivesse entrado realmente em ressonância com o menino que eu fui, né? Com a criança que eu fui. Então, claro que eu já tinha uma caminhada, né? Com terapia. Já tinha olhado muito pro pai que eu tive, pra minha relação enquanto filho com meu pai. Então, assim, para mim foi um pouco mais fácil ou um pouco mais conhecido esse lugar para transitar de forma, mesmo que seja nova, né? Então, é muito forte isso. E muitos homens acabam chegando, né? Já nessa situação de paternidade, né, de pai, às vezes confusos, atrapalhados, em crise emocional, em crise existencial, muitos medos surgindo, né? Sem saber que é medo, né? Porque na verdade a gente tem crise, mas não sabe que é medo. E aí se desconecta bastante, né? Os sintomas são variados, mas também nem reconhece que é medo. E quando chegam sabendo que é medo, até é bom, né? Você chegar sabendo que é medo, pô, é só uma queixa, né? Uma incomodação, uma exigência, o que eu faço nunca é o suficiente. Isso, fugindo então, falando, acho que do que chega muito, muito isso, né, Bruno? Falando do que chega dos pais, né? Dos homens. Isso. Acho que é muito esse lugar, assim, de uma eterna cobrança, de nunca se sentirem suficiente, nunca acertarem. Então, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço não tá bom. Né? Então, cara, assim, de todos os homens que eu atendo, e todos os homens que eu atendo são pais, possivelmente, atualmente. Sim. 100%. Vão ter esse lugar, né? De se sentirem insuficientes diante das exigências da esposa, assim, né? E aí, por isso que eu trouxe antes, né? O quanto eu acho que as mulheres passam por um desafio de abrir esse espaço, né? De abrir esse espaço, de confiar. E o quanto é fácil a gente se acomodar e encontrar justificativas
Porque vamos juntar tudo que a gente tá falando, né? Muitas vezes, a maneira com que esse pai tenta vir vai estar contaminado por essa paternidade antiga, por essa relação com esse pai que não foi, talvez, ressignificada ainda. Sim. E aí, talvez, por um olhar dessa mãe, que daqui a pouco já se trabalha, já buscou 1000 informações sobre o que é a maternidade hoje, etc, etc, ela vai rejeitar aquilo com todas as forças dela, né? Mas a gente precisa abrir espaço. Esse pai precisa poder chegar, tentar, errar, tentar de novo. Ele precisa se sentir permitido a ser. Porque é um pouco isso, assim, sabe? Eu já atendi casais no auge da crise que era, assim, o homem praticamente desistindo da paternidade. Da família, no caso, né? Mas assim, eu desisto. Não tenho espaço para mim. E ficar identificado com esse lugar de incapaz, né? Eu lembro que tinha um paciente meu que ele dizia que, especialmente, né, enfim, com uma mãe que escolheu amamentar até mais tarde e tal, que é uma escolha de cada mulher, ele diz assim que tem ali uma fusão intransponível, ele dizia para mim. Eu não tenho onde entrar, eu não tenho onde chegar, né? E o quanto que talvez tenha ali também um padrão do homem de rapidamente desistir, né? De também rapidamente se acomodar nessa dinâmica de, então tá, então eu vou ir para onde eu sou útil mesmo, que talvez seja o meu trabalho. Aí muitas vezes vão buscar outras, né? Enfim, a crise se instala muitas vezes por isso. Mas também tem a dinâmica dessa mulher de como que ela consegue abrir um espaço para esse homem, né? Como que essa fusão, hoje em dia, isso é um outro ponto que eu vejo, assim. O quanto a gente tem estudado sobre a importância da maternidade, né? Do momento, do afeto, enfim, de muitas coisas que a gente tem informação hoje sobre os primeiros anos de vida, da importância do afeto mesmo, né? Do apego, da fusão, e que isso é maravilhoso, mas o quanto a gente também se perdeu nisso, nós mulheres agora, né? E esse é um cenário muito conveniente para as nossas carências poderem também vir à tona. E a gente fazer dessa díade, né, dessa fusão com os filhos, uma tentativa de suprir uma falta da mulher. Vocês estão entendendo onde eu tô indo? Sim. Né? Então, muitas vezes, isso, né? Esse discurso, tem uma coisa que é intransponível ali, é verdade, né? Porque a mulher tá, às vezes, passando, né? Equivocadamente fusionada com aquela criança já, né? Onde não tem um espaço, é uma superproteção, não tem um espaço para esse homem chegar. E qual a função do pai, né, gente? O pai é fundamental no desenvolvimento da criança. Essa díade precisa ser quebrada. Ela precisa para o desenvolvimento da autonomia desse ser, né? O papel do pai é fundamental nesse processo de desenvolvimento da individualidade do ser, né? Ele que vai simbolicamente, mas não tão simbolicamente, tirar essa criança desse universo que ele está totalmente identificado com essa mãe. E ver o mundo, né? Enxergar o mundo através desse pai. E eu acho que a gente tem um problema na nossa geração, na nossa aqui, né? De uma dificuldade desses pais conseguirem fazer isso, né? E de crianças que estão ficando excessivamente, né, nessa simbiose. Tu diagnosticaria isso por quê, assim? O que tu acha que está acontecendo? Difícil talvez saber um porquê, né? Exatamente, mas vamos levantar possibilidades. Vamos levantar possibilidades pela experiência que a gente está tendo, né? Assim, atendendo, observando, vivenciando. Sim. Do porquê que essa dificuldade está acontecendo. Eu acho que é a mesma coisa que tu falou, a minha hipótese, né, Rô? Eu acho que é a mesma coisa que tu falou dos homens, né? Eu acho que as mulheres trazem uma dor profunda, né? Das suas faltas, das suas carências. E encontraram, né, nesse momento que a gente vive, né? De rever a maternidade, de se dedicar mais, né? Que eu acho que, assim,
maravilhosa, é fundamental a gente ter todas as informações que a gente tem hoje. Não me entendam mal, por favor. Mas isso foi muito meu estudo na cooperativa, né? Eu tive uma cooperativa de mães e a cooperativa de mães com o Luca, né, 9 anos atrás, foi o meu trabalho de conclusão do nosso helpership. Sim. Né, da formação do Pathwork. Eu lembro. E eu fiz todo um estudo, né, com essas mães. E a minha conclusão foi essa, né, naquela época, né? O quanto essa maternidade tão simbiótica, onde, enfim, né? Hoje a gente é incentivada, e isso tem que ser incentivado, mas, enfim, a própria amamentação, a dormir com cama compartilhada. Enfim, tudo que a gente fala hoje da maternidade e da paternidade é um cenário muito propício para as nossas carências se instalarem ali. Então, essa falta, essa necessidade de afeto, de fusão, que talvez eu não tive com a minha mãe. Certo. Que foi a geração que foi trabalhar, né? Isso, foi, exatamente. Isso se transpõe aqui, né? Enquanto eu tô dando tudo de mim, né? Mas eu também tô ali tentando suprir a minha própria criança, né? Aquilo que é a minha necessidade está projetada nesse bebê, que tem as suas necessidades, mas muitas vezes as minhas próprias necessidades lá de trás estão sendo colocadas aqui. E aí que a coisa começa. Aí começa o enrosco. Porque a fusão, a simbiose, por si só, ela é saudável. Ela é importante, ela é necessária. Até um certo ponto. O bebê precisa disso, inclusive, para criar segurança emocional, para depois poder se desenvolver e depois poder ir para o mundo. Exato. Mas quando isso é excessivo, aí começa a ser tóxico. E eu acho que a gente vive uma geração com esse problema. Com esse problema. E com uma boa justificativa para isso acontecer, né? A gente tem um cenário muito bom para a gente seguir justificando isso. É um assunto polêmico, né, Sim, gente? total. Polêmico. Mas me veio, se essa mãe estivesse escutando agora aqui, né? Com a gente. E ela perguntasse assim, e agora, vão estar, Mari? né? Assim, Vão estar. E agora, Mari? E o que eu faço? Porque eu sou essa mãe, por exemplo. Qual era o conselho que tu daria, Mari? Além de fazer terapia. Mas assim, se fosse uma, né? Tipo assim, tivesse aqui, cara, o que eu faço agora, né? O que tu Olha pra iria tua dor. sugerir? Eu sugeriria isso. Aproveita que essa é uma maravilhosa oportunidade para te olhar para essa dor que é tua. E tomar consciência disso para que com consciência tu possa fazer, tu consiga separar, né? O que é a necessidade real desse bebê, desse filho, porque tem, mas e o que é a tua própria? Sim. Né? Sim, e nisso que o Rodrigo perguntou, agora eu também fiquei pensando numa outra hipótese que tem a ver com alguns dados de realidade, que é a quantidade de informação tem um tempo que a resposta emocional tem outro. E aí cria-se rápido uma idealização e uma exigência da mãe que eu devo e acredito que eu tenho que ser. Isso. Pro tempo emocional de viver minhas experiências. Então, por exemplo, eu como mãe, aqui não sou, mas sei que é importante, por exemplo, brincar com o filho, por exemplo. Aprendo isso. Só que eu não consigo sentar e parar com ele. E nesse lugar, eu já me sinto devendo. Isso. E me sinto culpada. Isso. E aí, essa é a minha hipótese, tá? De uma das possibilidades. Como eu não posso ver que eu não tô sendo a mãe que eu acredito que eu deveria ser, eu preciso achar um culpado para isso. E aí eu projeto no marido. Sim. Porque se tu estivesse ajudando nisso, colaborando nisso, né, eu teria mais tempo, eu não teria tão cansado. Isso, e aí eu poderia ser essa mãe que eu li que eu tenho que ser. Sim. Só que se a gente for ir vendo bem emocionalmente, e a pessoa consegue ir num local de honestidade mais profundo, eu não me interesso para ficar sentado com ele brincando. Por exemplo, já escutei isso, né? Eu até tenho paciência, por exemplo, para dar de mamar, assim, mas para sentar, eu não consigo. Eu enlouqueço. Eu não quero. Eu não quero, eu fico angustiado ali. Sabe? Eu prefiro lavar a louça. Então, de ir nesse local de verdade que tem também um ritmo
Pra conseguir processar emocionalmente essa mãe que eu tô me tornando, né? Então, essa mãe que eu sou, né? que eu sou. Que talvez, e quem sou eu como mãe, né? E pra Qual descobrir, que é a né? minha maternidade? Exato. Que não é o que tem ali na cartilha da mãe O que eu perfeita, li, não é sim. também o que a minha mãe foi, né? Quem sou eu? Mas eu acho maravilhoso isso que tu tá trazendo, Bruno, mas acho que nossas duas hipóteses se complementam. Sim. Eu tô Porque eu acho junta. que parte dessa dificuldade dessa mulher, ou dessa autoexigência dela, de eu tenho que sentar com um filho, eu tenho que fazer, né, o checklist, tem a ver inconscientemente com que eu querer superar minha mãe, né? Sim. Eu preciso ser a mãe perfeita e garantir para os meus filhos Perfeito. tudo que eu não tive. Só que agora tem um Eu manual. vou ser melhor. Só que agora a Tem literatura traz por um isso que eu monte de falo manual. por isso E que eu aí... falo que o cenário, ele é muito bom pra gente se justificar. Sim. Tá? E esses homens, eles cagaram, né, pro manual. Entendeu? Sim. E aí eu sou a mulher que eu leio todas as cartilhas, que eu sei o manual todo e eu faço tudo errado, porque não é assim. Né? Mas acho que o ponto que tu trouxe aqui é muito importante, da onde talvez haja uma projeção, né? E um ressentimento, e aí uma culpabilização, né? Então também tem um convite para essa mãe poder olhar a sua real disponibilidade. Né? E as necessidades, né? Então, acho que aqui cabe falar do negócio da sobrecarga. Sim. Vocês já falaram um pouquinho disso? Não, pode Não, pode, mano. E se repetir é diferente porque a tua voz... Porque eu acho que um outro ponto que me chega muito no consultório com relação à paternidade é isso. Né? Daí, as mulheres como se queixando desses pais, né? Dessa sobrecarga, que acontece em dois momentos. Uma é logo depois, né, no puerpério, Sim. que é uma sobrecarga física absurda, né? Porque a gente não dorme, a gente vira a noite dando de mamar. Enfim, tudo que é um puerpério e a demanda física, né, que a mulher, e emocional que a mulher vive ali, Sim. né? E que muitas vezes é difícil para os homens saberem o que fazer naquela hora, né? Que lugar eu ocupo aqui? Porque não se conectou muitas vezes suficientemente com aquela criança, aquela mulher que ele tinha antes, cadê? O que é isso que aconteceu? Né? Por onde é que ela foi? Sim. E qual que é o meu lugar aqui? Né? Então, e um outro segundo momento é quando já passou essa parte do puerpério, as mulheres se queixam de uma sobrecarga mental, que hoje em dia se fala muito, né? Na sobrecarga mental, que é, assim, muitas vezes pais até bastante presentes e tal, proativos, mas que inevitavelmente elas estão responsabilizadas por tudo, né, que diz respeito às crianças. Então, o pai até leva na escola, até leva no supermercado, até leva no médico, mas a mãe marcou o médico, a mãe fez a listinha do que tem pra dar pro médico, fez a listinha do Cueca, calcinha, supermercado. meia, roupinha que troca cada semana de roupa. Isso. Né? São muitas demandas mesmo. Então, assim, tem algo que é... E que é, né, gente? Que é, assim... Eu comecei falando aqui do Fê, que é um parceiraço, não sei o quê, mas assim, tem coisas que o Fê não vai se dar conta que tem que comprar a cueca, meia, calcinha. Não vai. Toda semana, praticamente. Entendeu? Eu troca, não vou nem pirar com isso, Sim, sabe? sim. Então, eu acho que tem essa discussão, mas e tem o homem poder... Às vezes é difícil pro homem conseguir conceber o que é uma carga mental de uma mulher. Sim. É difícil para os homens entenderem o que é, verdade. sabe? Porque é muito mesmo. A gente tá o tempo inteiro ali. Então, acho que nesses dois momentos, algo importante para os homens poderem olhar é, ali no puerpério, o lugar que se pode ocupar é o de apoio, né? É estar, assim, disponível para essa mulher. Providenciar uma comida, né? Segurar o bebê para ela tomar um banho decente, porque às vezes no puerpério é isso, cara, tu não consegue nem tomar banho, né? Então, tá ali disponível para que essa mulher possa repousar, possa descansar, possa ter suas necessidades básicas atendidas. Porque ali, puerpério, iniciozão, assim, é sobrevivência. Sobrevivência total, né? E às vezes a crise já começa ali, porque esse homem é acionado. Talvez vocês possam falar disso, né? O quanto, às vezes, o puerpério e a chegada de um filho também aciona as dores do homem. Sim. Né? De falta, a carência desse homem, dessa mulher que tá ali voltada para essa criança. Então, esse é um outro ponto que aparece bastante. Sim. E aí é muito o que onde vocês falaram, né? Ele não tem consciência disso. Sim. Não tem consciência de que ali tá vindo à tona uma carência, uma falta muito
inconsciente, né? E aquilo vem como um sintoma de irritação, de anestesiamento, desconexão, distração. Então, o cara fica vendo TV, vai pro celular, tá no mundo da lua, e a mulher ali vivendo aquele rolê todo, né? Então, os homens também poderem, né? Se fosse um homem agora aqui, eu também poderia dizer, olha pra sua dor. Claro. Né? Que dor é essa que chega, né? Quando chega o teu filho e essa mulher se vai, e o que isso é acionado em ti. Porque ali eu acho que tem algo importante também a ser vivido por esses homens. Né? Sim, com certeza. E nesse segundo momento da sobrecarga mental, eu acho que, assim, os homens... e vocês, conheço vocês pessoalmente, eu sei quanto vocês são paizões também, super presentes e tal. E querem, né? A gente tá falando disso, né? Sexta-feira é o dia que tu fica mais com a flor. Então, assim, isso tem essa intenção, tem essa vontade, tem isso já acontecendo, né? De pais querendo estar mais presente. Mas os homens poderem reconhecer que, mesmo eles fazendo muito, tem uma sobrecarga que ela... Não sei, é difícil dizer inerente, né? Às mulheres, mas que, mesmo que seja difícil de conceber, poder considerar que, cara, sabe? Isso existe mesmo. Assim, mesmo que eu não consiga nem entender do que se trata, porque a nossa cabeça funciona de um jeito diferente, entende? Não tem. Não adianta, é diferente. É que nem vocês nunca vão saber o que é gestar, né? Não tem isso. Não tem útero. Entende? Então, tem um mecanismo, uma dinâmica ali da mulher que funciona em termos dessa sobrecarga mental que eu não acredito que os homens vivam assim. É diferente, o cérebro é diferente, tudo é diferente. Mas talvez um ponto de equilíbrio que possa trazer uma pacificação disso que hoje é muito uma crise é o respeito a isso. É o reconhecimento disso. Perfeito. Sim. Cara, mesmo que eu não entenda, eu aceito que isso existe. Que isso existe e eu tô vendo como pra ti, o que eu posso fazer. Né? Eu não vou poder fazer isso, mas o que eu posso fazer? E talvez às vezes é só isso que a mulher precisa. Isso, é muito só esse reconhecimento. Porque é perfeito, tu trouxe agora isso, eu lembro da paciente falando isso. Eu só queria me sentir vista isso. no meu cansaço. Se isso, ele falasse, validada no teu cansaço. Tu tá cansada mesmo, né? Às vezes era só isso. Isso. E é um nível de, ao sentir vista, eu me sentiria profundamente considerada. Exato. Eu podia fazer o que fazia, entende? E aí deu. Mas nesse lugar realmente é uma queixa, é uma dor muito... Isso, porque aí, olha, pega aí a dinâmica, tá? Então, a mulher se sente sobrecarregada, muitas vezes mentalmente. O homem, o pai, ele já é esse pai que faz, que participa, que faz. Que tá lá. Que vai, que busca, que pega, que leva, tá. Sim. Aí a mulher, só que ela tá sobrecarregada mentalmente. E ela não tá sendo vista nisso. Claro. Aí ela vai dizer que, cara, tá demais pra mim, eu tô sobrecarregada. E vai dizer assim, porra, mas nada do que eu faço é suficiente. Claro. Aí vai a dinâmica. Sim. E ela vai seguir reclamando porque ela segue e ele não reconhece. Então, quando ela reclamar da sobrecarga, ele vai dizer, não, mas olha tudo que eu faço. E não é sobre fazer nesse caso. Sim, exato. Então, não adianta fazer. Aliás, é maravilhoso fazer. Mas, para além do fazer, poder reconhecer que tem um lugar ali da mulher. Porque a mulher... Talvez a gente possa fazer um outro episódio falando das mulheres, né? Da maternidade. Já falamos disso, né? Um pouquinho assim. Mas a mulher na busca toda, enfim, toda a história da mulher, a gente tá sobrepondo papéis, né, gente? A gente tá sobrepondo papéis. Sim. E isso é um fato. É um fato. Eu acho que a necessidade aí é de conexão mesmo, né? E reconhecimento. Isso. É se conectar. Reconhecer. Realmente. Isso. Tem razão. Ou eu vejo. Então, às vezes, quando a mulher reclama, a única coisa que ela precisa é isso, assim, é verdade, né? Eu reconheço que pra ti é mais pesado, sabe? Porque tem um peso mesmo. Sim. Vocês concordam? Tem. Eu concordo, assim, e... Eu vivencio isso, né? Eu vejo claramente isso. Sim. Na minha relação mesmo. Esse peso mental mesmo, sabe? Isso. Exato. E vocês conseguem concordar com isso? Que tem esse Sim. peso maior na Sim, mulher? às vezes... Mesmo que vocês sejam pais que participam, que também trabalham, mas que tenha um âmbito ali, uma esfera que ela
eu não sei, eu acho que e aí talvez até pra gente pensar de onde que pode vir isso, mas na minha percepção, isso é da Constituição, sabe? É da mulher, do jeito que a mulher funciona. Sim. E acho que vai... Eu trago talvez um ponto além, que quando a gente olha, e aí talvez por conta do olhar das constelações, mas eu já falei também de um outro povo, o povo da Gara, né? Ele é indígena, entre aspas, não indígena, mas ele é mais tribal, assim, vive em comunidade na África, e tem alguns pensadores, é muito interessante. E tem uma relação que quando se dá conta que a mulher carrega a continuidade da existência e se dá conta disso, a gente não tá falando mais sobre nem papéis, entende? Quem é que carrega a continuidade da existência como ser humano. Quando tu se dá conta e olha para essencialmente isso, tu vai saber a sacralidade do que significa ser mãe. E aí tu sabe ao que servir. Que aí é para além dela, é através dela a vida. Sim. Então, acho que quando tu traz a vida pro centro de novo, assim, né? De tipo assim, vamos olhar pra vida. Ok, a vida. Quem é que vai carregar essa vida pra frente, né? Isso. Quem é que vai carregar essa linha de continuidade? Quem é que já deu a sua própria vida pra fazer esse filho nascer? A gente coloca em risco a nossa vida. Isso, então é nesse ponto. Não há nada que... Não há nada que some mais a vida. Isso, né? É isso, então acho que quando tu olha pra isso de novo, acho que traz uma lucidez de novo, até nesse local de exigência. E aí acho que ajuda, porque se tu olha pra vida como continuidade, né? Como essa linha que a mulher tá trazendo, e depois olha pro teu filho, ou pra filha aqui, né? O que é o melhor pra ele e pra ela nesse momento? Quando a gente traz de volta pro centro, esse, né? No triângulo ali, né? Tu sabe o que fazer pra ela daí. Sim. Porque isso reflete na hora, sabe? Porque se tu apoia aqui, se acalma aqui. É uma coisa muito incrível. Isso. Se tu ficar sempre olhando mais do que pra mulher só, tua esposa, qual é a melhor... Mas a vida que chegou, fica claro a importância, a sobrecarga, o peso, porque é bem claro isso. Sim. É bem material, né? Tipo assim, tá ali. Ah. A barriga crescendo, pressão alterando, diabetes gestacional podendo acontecer. Isso. Então fica muito claro se a gente olha pra isso, né? Perfeito. Bem lindo. Então... Lindo, Bruno. Isso tem muito a ver com a matriz, né? Toda essa visão da matriz da alquimia, que traz muito essa concepção, né? E o Hellinger fala disso também, né? Eu falei pro Rodrigo, quando eu lembro que eu fiz a pergunta pra ele no encontro, e ele falou sobre paternidade, né? Ele falou, o pai cuida da criança servindo a mãe, sem demandas. Isso. E ele falou ainda, sem demanda. Tipo assim, o pai cuida da criança, serve a mãe cuida da criança, servindo a mãe. Servindo a mãe. Isso. Sem demanda. É isso aí. Que é bem a coisa que eu falei do puerpério. Isso, por isso falou, no puerpério, se tu sem dá conta disso... E por que sem demandas, né, gente? Porque isso, acho que a gente chega aqui num bom lugar pra gente concluir, mas assim, lindo que tu tá trazendo, Bruno, e por que isso não acontece, né? Porque quando a gente coloca nessa perspectiva que tu traz, é tão simples, né? Parece tão simples, parece é tão óbvio, né? É tão óbvio, mas por que é tão difícil? E aí a gente volta pro ponto que a gente tava, né? Porque somos humanos. Complexos, subjetivos. Envolvidos na nossa trama. As nossas faltas. E ao chegar dessa nova vida, chega junto com ela todas essas faltas, todas essas dores, né? Então, ao invés desse homem conseguir servir a essa mãe, né? Honrar essa vida e essa vida que chega através dela, né? Ela sendo a própria fonte da vida, né? Ele vai entrar nas faltas e nas dinâmicas e vai competir e vai ficar uma criança também, às vezes, né? Essa mãe talvez vire mãe do marido também, né? Porque tem que dizer pra ele como é que tem que fazer as coisas, né? Mas acho que é um lindo recurso que tu tá trazendo, né, Bruno, de uma imagem que nos ajuda a voltar pro que é essencial, assim. Sim. Porque aconteceu contigo, né, Mari? Pensando na risco de vida, né? Sim. Né? Que tu teve que ficar lá, então... As duas, né? Nas duas gestações, teve que parar.
O Rafa não chegou. No Rafa, ele virou de bunda. Eu fiz um parto pélvico, um parto de risco, né? Então é isso. Se tu, né, põe um olhar aí, dá tudo uma... Isso, e até agora, a gente falou disso, eu lembrei um outro ponto que muitos casais trazem, muitos homens, vocês devem ter vivido isso, e eu lembro do Fê trazendo isso também, logo após o parto, ao testemunharem a mulher parindo, é esse lugar. Isso. Caraca! Tipo, um respeito profundo por aquela mulher, né? Pela força, um amor, ali nasce. E eu acho que isso tudo é a sabedoria da natureza para criar aquela harmonia, para dure pelo menos ali um mês, né? Sim. Naquele estado, né, de deslumbramento, que essa tríade entra para dar conta dessa chegada que é tão, né, assim, arrebatadora, né? Mas essa fala, acho que tem muito a ver com esse lugar, assim, de o homem ver uma mulher parindo, tipo, é a vida ali se escancarando, vida e morte acontecendo ao mesmo tempo. O sagrado é uma força, isso, né? O sagrado ficando bem evidente. É uma força muito, muito lindo. Muito legal. Muito legal, né? Viva os nossos pais e mães, né? Sim, claro. Sim. E que a gente possa ter essa coragem, assim, né? Eu falo muito disso sempre. De olhar para dentro, porque para mim essa é sempre a resposta, né, Bruno? Sim. Tu perguntou antes. Todos nós, sejamos pais ou mães, né? A gente puder olhar para dentro, olhar para essas dores, para essas faltas que todos temos, as nossas relações, para começar, as nossas relações vão começar, sejam com os nossos filhos, sejam com os nossos parceiros, parceiras, com a vida, ela vai ser muito mais significativa, muito mais plena, né? Muito mais verdadeira. Então, meu desejo é que a gente possa fazer cada vez mais isso, né? Ter esse nível de troca aqui que a gente está tendo. Que isso possa chegar a mais pessoas, elas possam se abrir. Tu pode sentir que até o ambiente muda, né? Viu? O campo se expande. A gente entrou num campo aqui. Um campo. A gente sempre entra. Eu acredito. Mas é que com certeza. Chega num lugar que lindo. Dá uma... Muito bom mesmo. Parece que tudo volta a fazer sentido, tipo assim... Que é ao mesmo tempo que quando a gente falou, né? É voltar pra dentro. Ou às vezes pra fora de ti, de fato, né? Ir além de ti. Ir além de ti, isso. Ir além de ti. Ou bem pra dentro, ou ir além. Mas eu acho que não são duas coisas diferentes. Sim. Que nem aquilo o melhor. O Guia do Petra fala, né? A realidade tá dentro, né? Então, tu ir pra dentro é tu ir pra dentro pra tua história, pra tua dor, pra que tu possa ir além disso. Né? Transcender o eu. É que o dentro é fora. O Sim. fora é dentro. O que tá em cima é igual o que tá embaixo. Já dizia Paracelso. Não, Hermes Trismegisto. Muito bom. Então é isso, muito gente. Bom, né? Mais um. Que bom, né? Muito bom. A Mari voltará mais vezes, né, Mari? Foi uma honra. Chamem, adorei. Estava nervosa, mas bom. deu tudo certo. Muito bom falar com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. E um Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Para vocês. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Pro meu pai, pro meu amor. A gente nem falou do pai, né? Do pai da Mari. A gente falou mais. É verdade. Eu pensei uma hora, mas fugiu, assim, deu a deixa. Já fica pra próxima. Então é isso. Muito Finalizamos? bem. Isso aí. Até mais. Até.